Salve galera, Shadow na área, mais um programa aqui no canal VVHQs. Momento de falar de quadrinhos, hora feliz do seu dia, hora gostosa aí que a gente fala dos gibizinhos bons. E sim, eu li coisa finíssima, coisa da melhor qualidade. Você tá curiosa pra saber que trabalho é? Material lançado pela editora Panini, Batman, Máscara e outras lendas do Cavaleiro das Trevas. Esse quadrinho vira e mexe, tá entrando em promoção aí, né? Nessas promoções estão rolando, você tá sabendo de tudo isso aí. Então é o seguinte, é um quadrinho para você ficar de olho, tá? Porque promoções que vem chegando aí no final do ano, você pode aproveitar bastante aí para, né, em algum momento dessas promoções, comprar esse trabalho aqui que eu já de cara tô te recomendando. O programa aqui é para te falar sobre esse material que compõe esse trabalho, né? E você saber que realmente vale a pena, porque aqui nós temos uma coletânea de histórias muito boas, ok? Do que se trata então? Olha que capa interessante, né? Essa figura do Batman aqui e tal. Olha só, nós temos aqui várias histórias que originalmente foram publicadas naquela coleção Um Conto de Batman. Quem leu quadrinhos ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, leu muito essa coleção. Eu li muito, cara, comprei muito essa coleção aí nos sebos da vida, né? E eu não sei se todo o material dessa coleção já saiu encadernados, mas com certeza uma boa parte. Até porque nós temos a publicação dessas antologias do Batman. Inclusive eu estou preparando uma resenha para você de uma das antologias. E nessas antologias saíram histórias que originalmente saíram, né? Para dar um exemplo, até a antologia de Batman Vilões, tem lá a história Faces, que é uma história com duas caras, que saiu originalmente na revista Um Conto de Batman. Eu tô engasgando. Gravação sem edição é assim. Vamos lá então falar sobre esse trabalho aqui, ó. 5 aventuras sombrias do Homem-Morcego. O bacana dessas histórias é que todas elas envolvem um clima sinistro, às vezes meio fúnebre, às vezes de terror mesmo, tá? Mas é um encadernado muito bom, inclusive é um encadernado indicado para quem está começando a ler o Batman, quer ler boas histórias do personagem, quer ler boas histórias, Charlão, mas nada de negócio complicado de cronologia, eu quero ler boas histórias, encadernado fechadinho e tal. Esse encadernado ele é perfeito para isso. Lembrando que não tem aqui nenhum grande clássico do Batman, embora, olha lá, hein, algumas das histórias aqui poderiam ser consideradas dentre as melhores publicadas ali, anos 80, anos 90, Para começar, esse trabalho desse cara que é um gigante dos quadrinhos que não é muito conhecido aqui no Brasil, ele não é muito lembrado. É um cara, para você ter uma ideia, ele é bastante elogiado e bastante até reconhecido por figuras como Grant Morrison, Neil Gaiman e o próprio Alan Moore. Eu estou me referindo ao Bryan Talbot. Esse cara realmente é muito bom. Tem uma série de quadrinhos que foi publicado há muito tempo aqui no Brasil, se não me engano em 4 volumes, pela editora Via Lettera, talvez? Acho que foi isso. Que é As Aventuras de Luther Arkwright. É, cara, quadrinho complicado, difícil. Inclusive, imagino que, sem dúvida, esse material foi referência para trabalhos que o Alan Moore escreveu, que o Grant Morrison escreveu. Bastante complexo, assim, um material de ficção científica misturado com questões da monarquia inglesa. Muito interessante. O Bryan Talbot, pouco conhecido aqui do Brasil, mas fez bons trabalhos, incluindo essa história que dá nome aqui ao título, tá? Que é Batman Máscara. A história é muito boa, cara, porque é o seguinte, o Batman, ele vai tá ali, né, na sua ronda, e de repente ele é atingido e ele fica desacordado. E aí você observa um homem, está extremamente fragilizado, cabelo caindo, coisa desse tipo mesmo, sabe? Perdeu a força muscular, é o Bruce Wayne, né, mas ele está completamente fragilizado. E aí se vê num hospital onde aparecem pessoas que trabalham nesse hospital, né, para dizer que na verdade ele está se recuperando de um problema com alcoolismo, né, e que ele nutre fantasias e coisa e tal. Aparece um psiquiatra que vai conversar com o Bruce Wayne, com esse que supostamente se auto-intitula Bruce Wayne, mas que na verdade não seria o Bruce Wayne. Ele tem um problema aí de dissociação de personalidade, e aí, né, a gente vê esse personagem. Gente, mas será que é o Batman mesmo? Será que não é? O legal dessa história, o que eu acho muito interessante nesse material, é que o Bryan Talbot ele consegue criar um mistério que você sabe que o Batman existe no mundo dos quadrinhos. Porém, você começa a duvidar que aquele personagem que você via inicialmente era o Batman mesmo ou se era uma alucinação. Você realmente não sabe. E claro que eu não vou te contar, né, o desfecho dessa história. Tem um pequeno defeito nessa história aqui,
no meu ponto de vista. Que é o final dela, né? Quando a gente vai ter a revelação do que está acontecendo, isso fica tudo explicado detalhadamente, né? O Brad Talbot acabou escrevendo assim, revelando todos os planos ou tudo que circundou essa história aí, que pode ou não ser uma fantasia, enfim, tá? Mas a história mesmo assim é boa, ela prende você, ela mantém um ótimo clima de suspense. O cara pula da janela. É muito boa essa história, apesar de ter esse problema no final. É um problema na minha opinião, tá? Mas ela consegue ainda assim ser uma boa história do Batman, muito boa mesmo, tá? Muito boa. A gente segue aqui para outras histórias. A segunda história aqui é uma história, como eu já disse, tá? Todas essas histórias faziam parte daquela coleção do Batman ali, né? Das lendas do Batman, um conto de Batman. Aqui a gente tem uma história em duas partes que é Estufa. É uma história, início de carreira ainda ali do Bruce Wayne e tal, onde nós vamos ver uma das primeiras interações com o Morcegoide, ou do Morcegoide, com a Pamela Isley, a maravilhosa Era Venenosa. Olha só, uma arte muito bacana que emula um pouco o estilo artístico ali dos anos 40, né? Você vê os personagens com olhinhos miúdos, às vezes quase fechados, só um pontinho, né? Você lembra aqueles quadrinhos dos anos 50 e tal? Tem um pouco esse estilo artístico e a gente vê aqui a Pamela envolvida com um assassinato e tem uma investigação do Batman, e o Batman tá completa e perdidamente apaixonado por ela. A gente já sabe que é porque ela controla, né, os feromônios dos homens, ela realmente tem esse controle, mas o bacana dessa história é que a gente vê aqui é o início de carreira, é o Batman descobrindo isso ainda. Embora a gente já saiba de tudo isso e tal, mas isso não perde a graça da história. A gente vê o Batman, não consigo parar de pensar nela. O Batman apaixonado é legal, é uma história bacana, tá? Ela tá dividida em duas partes aqui, envolve uma questão de um crime. Aqui não tem nenhum mistério propriamente dito, que você já sabe que a Pamela Isley é a criminosa da história e tal. Mas mesmo assim você vê o Batman, né, nesse início de carreira, ele penando ainda, tentando se descobrir. Eu gosto muito dessas histórias. Eu gosto muito dessas histórias. Eu gosto do Batman como ele é escrito hoje, não tem nenhum problema com o personagem, mas eu confesso que às vezes ler esses quadrinhos aqui tem esse aspecto nostálgico mais bacana, que era a época que o Batman usava uma roupa mesmo, né? Que o Batman falhava muito. A gente vê hoje Batman extremamente high-tech e não que isso impeça boas histórias, mas às vezes eu gosto de ver esse Batman mais, sabe, Batman atuando no início de carreira, sem a Bat-família toda, cometendo erros, eu gosto, tá? Terceira história desse encadernado aqui, também dividido em partes, é Tal. Essa história eu tinha lido ela há muito tempo atrás, tá? E já tinha me esquecido. Ela tem o roteiro do falecido Alan Grant, escreveu muitas histórias do Batman, importantíssimo, e tem uma arte do Arthur Hanson, arte muito bonita desse quadrinho aqui, dessa história. Olha que bonito, vai contar a história do Bruce Wayne em início de carreira. O Batman no processo de treinamento, tá acontecendo uma situação, acontecem alguns assassinatos, e o Batman saca que aquilo é uma mensagem para ele, vai investigar e ver que tem uma conexão com o passado, quando o Batman, Bruce Wayne ainda se preparava, estava na sua fase de treinamento, vai até o Oriente estudar artes secretas e tem a ver com essa coisa do taoísmo, né? Essa história tem uma coisa muito legal nela, um detalhe, mas que eu acho bem bacana, que ela explica como é que o Batman faz para desaparecer do Gordon, né? É clássico isso nas histórias. O Gordon tá falando com o Batman, quando o Gordon olha, o Batman sumiu, né? Essa história explica um pouco de onde o Bruce Wayne adquiriu essa habilidade e tal. É uma história que vai ter aquela coisa dos alunos aprendendo, tem o confronto com os alunos. Eu, inclusive, acho que essa história ela poderia ser mais aprofundada. Eu não achei que ela tenha... Fica com aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, uma boa história, né? Mas essa história, né, a gente olha e fala assim, puxa, ela poderia ter esticado mais, que a história é interessante, o cenário, a composição de ideias aqui do Batman aprendendo ali no começo de carreira ainda. Bons desenhos aqui, muito bons desenhos, tá? Então uma história bacana também. Você tá vendo todas as histórias aqui são realmente legais, são histórias geniais, assim, meu Deus, é a melhor coisa do... Não, mas é muito legal, vale a pena, tá? Temos uma outra história aqui chamada Sanctum. Essa aqui é já mais uma história, mais no estilo de terror mesmo. O Batman vai atrás de um cara que tá completamente maluco, e o cara, na loucura dele, quase mata o Batman e tal, e o Batman começa a alucinar com umas coisas. O desenho do Mike Mignola, muito bom, eu gosto muito do traço do Mike Mignola,
traço quadradão que lembra um pouco, em alguns momentos lembra o estilo do Kirby, né? Olha como é que ele representa o Batman. Para quem não tem a referência, o Mike Mignola é o criador do Hellboy, tá? Então, gosto bastante da arte dele. Essa história aqui vai ter uma abordagem mais pegada de terror mesmo, e a gente vai ter a última história desse encadernado chamada Terminus. Terminus. E é uma história também muito interessante, escrita por The Land, tá? Chris Bacalo fazendo a arte aqui, a arte muito boa também. E essa história ela tem uma... Ela começa com um camarada aqui que tá louco, na fissura, por um pico, né? E aí ele vai lá com o traficante e ele mata o traficante. Ele assassina o traficante para poder pegar a droga, para roubar a droga do cara, e ele começa a fugir. Só que nesse processo você sabe que o Batman tá à caça dele, e ele vai surtando com isso, ele vai pirando com isso, ele foge, e vai tendo essa narrativa em off, né? Ele falando com ele mesmo. E ele vai tentar fugir para um determinado prédio e tal, e aí em determinado momento a história fica estranha. Ela troca do nada para uma outra história, e para uma outra história de repente, ela vai contando, e aí você percebe que na verdade o quadrinho está trazendo várias histórias trágicas para você, e que na realidade o Batman está na investigação e tal, e todas essas histórias trágicas têm um ponto em comum. É isso aí, história trágica tem um ponto comum. Como os contos são curtinhos e as histórias são até, pode-se dizer, até bastante objetivas, elas têm o valor de não ser histórias que se complicam demais. Eu falei daquela história ali que poderia, né, de máscaras, ela poderia ter um trabalho mais desenvolvido, poderia ser mais extensa a história, mas isso não atrapalha o processo da leitura. E embora, como eu disse na primeira história ali, tá, o Bram Talbot, talvez, se tivesse escrito uma história mais longa, não tivesse dado todas as respostas de forma tão descarada assim. Por outro lado, eu acho que as histórias elas têm a medida certa para você ler uma boa história do Batman, não se entediar com histórias muito longas, textos muito longos ou coisa do tipo, e são divertidas, tá? Olha, sinceramente falando, tá? Esse encadernado aqui, ele tem uma compilação de histórias, eu já tinha lido várias, mas essa, por exemplo, essa última aqui, o Terminus, eu não tinha lido, Sanctum também não tinha lido. Duas histórias desse encadernado aqui eu nunca tinha lido, tá? E pude reler, né? A história aqui Estufa, pude reler Máscaras, fazia muito tempo que eu não lia, e, cara, a história é muito boa, e também reli, depois de muito tempo, Tal. Por tudo isso eu posso te dizer que das publicações que li do Batman ultimamente, tá? Essa aqui é a melhor, né? Dos últimos meses, essa é a melhor. Porque ela tem uma coletânea de histórias que não são os grandes clássicos do personagem, não são histórias assim que você vai falar, cara, li as melhores coisas da minha vida, mas é um encadernadinho delícia, cara, delícia, as histórias são boas, o encadernadinho é... Você vê que ele tem 5 histórias e ele tem um número de páginas aí, 224 páginas, quer dizer, realmente são histórias mais curtas assim, mas conseguem cumprir muito bem a sua função de divertir e até de mostrar alguns elementos cronológicos assim do Batman. Você descobre alguns segredos sobre o Batman, o treinamento dele, em algumas histórias. Ó, excelente pedida, tá? Esse cadernado aqui, se você tem as suas edições aí de um conto de Batman, tá querendo passá-las pra frente pra trocar tudo por encadernado, você tem a oportunidade nesse encadernado capa dura. Para quem está começando a ler, nunca leu essas histórias, eu recomendo muito, tá? Recomendo muito mesmo, porque são essas histórias que vão fazendo a gente acompanhar o personagem em várias aventuras. Eu sempre fui defensor de que você lesse histórias que estivessem para além daqueles grandes clássicos, né? O Batman tem muitos grandes clássicos, é importante ler esses materiais, mas tem muitas coisas que não ganharam o mesmo status, tá? Mas ainda assim são boas histórias, são muito boas histórias. Não diria que são histórias excelentes, mas são boas histórias. Vão trazer para você, sem dúvida, uma boa diversão. Vai ser um encadernado que você não vai se arrepender de comprar e ler, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição para você aproveitar. Confere esse material, depois me conta, você que já leu esse material aqui, o que você acha dessas histórias. E você, depois de comprar e lido, volta aqui e deixa o seu comentário também para falar a respeito desse trabalho, fechou? A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQ. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.